E após o profeta Hud, o primeiro profeta do qual Deus nos informou é o profeta Salih, enviado ao povo de Thamud, que a exemplo do povo de Ad, são descendentes de Sem, filho de Noé, que a paz de Deus esteja com todos eles. E o profeta Salih foi citado diversas vezes no Alcorão Sagrado. O nome dele se repete 9 vezes. E ainda são feitas referências a ele sem citar o seu nome. Temos a referência a ele e ao seu povo e a sua história lembrados no Alcorão 21 vezes. Thamud habitavam uma região situada na Península Arábica, conhecida como Al-Hijr. Inclusive há uma surata no Alcorão que leva o nome de Surat Al-Hijr. E essa região é conhecida até os dias de hoje como Madain Salih, as ruínas de Salih. E esta região está situada a cerca de 380 quilômetros da cidade de Medina, no caminho para a Síria. Portanto, a tribo de Thamud viveu numa região entre Medina e entre a Síria. O povo de Thamud também era dono de uma civilização de grande potencial. Construíam suas casas dentro das montanhas para habitá-las no inverno e para se protegerem das tempestades, do frio e da chuva. E construíam grandes castelos nos vales para habitá-los no verão. E também tinham muitas riquezas. Viviam numa região que era caminho dos viajantes entre a Península Arábica e a Síria. Por isso foi uma região que se desenvolveu muito e se tornou rica por causa do comércio. Lemos em Surat Al-A'raf que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o povo de Thamud e sobre o profeta Salih: e ao povo de Thamud enviamos seu irmão Salih. Disse: ó meu povo, adorai a Allah, não tendes outro Deus que não seja Ele. Com efeito chegou-vos uma evidência de vosso Senhor. Este camelo fêmea, vindo de Allah, é para vós como sinal. Então deixai-o comer na terra de Allah e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia um doloroso castigo. E lembrai-vos de que ele vos fez sucessores depois do povo de Ad e vos fez dispor da terra. Ergueis palácios em suas planícies e escavais casas nas montanhas. Então, lembrai-vos das mercês de Allah e não semeeis a maldade na terra, sendo corruptores. Primeira ordem, lembrem da graça de Deus, agradeçam a Deus. A segunda, não semeeis a corrupção na terra. Não sejam pecadores, não sejam rebeldes, não sejam desobedientes. E em Surat Ash-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o conselho de Salih. Salih disse: e não vos peço prêmio algum por isso, não vos peço prêmio algum pelo meu conselho, não quero a recompensa de vocês, meu prêmio não impende senão ao Senhor do Universo. Julgais que sereis deixados seguros no que há aqui, entre jardins e fontes, e searas e tamareiras de frutos maduros, e escavando, habilidosos, casas nas montanhas? Então temei a Allah e obedecei-me, e não obedeçais às ordens dos entregues a excessos, os que semeiam a corrupção na terra e não a reformam. Sigam o meu conselho e não sigam aqueles que são corruptos, aqueles que querem o mal para vocês e vestem o mal com uma veste de benefício, e enfeitam o mal com um enfeite da satisfação e da felicidade. Não sigam a esses que se entregam a excessos, que são corruptos, que são pecadores. E Salih também os ordena a pedirem o perdão de Deus, a se arrependerem a Deus e a voltarem a Ele. Disse Deus o Altíssimo: e ao povo de Thamud enviamos seu irmão Salih. Ele disse: ó meu povo, adorai a Allah, vós não tendes outro Deus que não seja Ele? Ele vos fez surgir da terra e vos fez povoá-la.
então implorai-lhe perdão, em seguida voltai-vos arrependidos para ele. Por certo, meu Senhor está próximo e atende às súplicas. Salih era um homem querido por todos antes da profecia. Porém, quando os aconselhou, tornou-se um inimigo dos que se negaram a aceitar a sua profecia. Diziam para ele: ó Salih, você era um homem de virtude e de conhecimento, te consultávamos em todos os nossos assuntos por causa de tua inteligência e tua sinceridade. O que aconteceu contigo? Chegaram a dizer para ele também: ó Salih, o que te fez nos ordenar a deixar a nossa religião? A religião que herdamos de nossos pais? Por que tens uma nova religião e quer nos convencer a segui-la? A nossa esperança em ti se acabou. Nós confiávamos em ti. Agora não temos mais esperança em ti. Você nos desapontou. Estamos desapontados com você. Deus revela isso em versículos de Surat Hud, onde Ele, Altíssimo seja, diz: disseram: ó Salih, com efeito, antes disso, eras esperança entre nós. Queres coibir-nos de adorar o que nossos pais adoravam? Estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que nos convocas. O que Salih, alayhi salam, disse a eles? Ele disse: ó meu povo, vistes se estou fundado sobre evidência de meu Senhor, e Ele me concede misericórdia vinda dEle. Então, quem me socorreria contra a ira de Allah se lhe desobedecesse? Vós não me acrescentaríeis senão perdição. Então, antes da pregação de Salih, ele era estimado por todos e viam a esperança de beneficiá-los com a sua capacidade. Porém, quando Salih chegou com a profecia, chegou com a pregação do monoteísmo, eles se desesperaram e ficaram contra ele. Então Salih diz a eles: se Deus me concedeu a misericórdia dele, quem é que vai me salvar se eu der as costas a essa misericórdia e não segui-la? Quem é que vai me salvar se eu não atender ao chamado de Deus? Disseram para ele também: tu és apenas dos enfeitiçados. Tu não és senão um ser humano como nós. Então faze vir um sinal se és dos verídicos. Em Surat Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala também fala sobre algumas das acusações que o povo de Salih fez a ele, em versículos resumidos e milagrosos, que tocam o coração de quem os lê e de quem os ouve. Allah subhanahu wa ta'ala disse: o povo de Thamud desmentiu aos admoestadores e disseram: seguiremos um só mortal dentre nós? Seguiremos um ser humano comum entre nós? Nesse caso, estaremos, por certo, em descaminho e loucura. Foi-lhe transmitida a mensagem só a ele dentre nós, mas ele é mentiroso, ensoberbecido. Então Deus Altíssimo seja disse: saberão amanhã quem é o mentiroso, o ensoberbecido. Por certo, enviar-lhes-emos o camelo fêmea, por provação. Então fica na expectativa deles e pacienta. Informa-os de que a água será partilhada entre eles e o camelo fêmea. Cada porção de bebida será presenciada por aquele a quem ela pertence. Depois eles chamaram seu companheiro e este incumbiu-se de agir e abateu-o. Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? Por certo, enviamos contra eles um só grito, e ficaram como resíduos de palha seca. E com efeito facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? Assim Deus Altíssimo seja cita outras acusações do povo de Salih dirigidas a ele. É mentiroso, é soberbo, orgulhoso. Estaremos descaminhados e loucos se seguirmos a Salih. E Salih alayhi salam recebeu todas essas acusações com muita paciência e sempre respondia a eles com educação,
com a conduta que Deus definiu para a orientação das pessoas, quando disse no Alcorão Sagrado: pregue o caminho de teu Senhor com a sabedoria e com a boa exortação, e discuta com eles da melhor maneira, pois teu Senhor bem conhece aqueles que se desviaram do seu caminho, e Ele também conhece aqueles que foram orientados. E assim Salih fez, os aconselhou o monoteísmo com toda a sabedoria, com boa exortação, e os incentivou o arrependimento, e os lembrou das dádivas de Deus, Altíssimo seja. E graças a Deus, um grupo do povo de Salih o seguiu. Se tornaram muçulmanos e eram da camada mais pobre da sociedade. Eram subjugados, e os nobres continuaram incrédulos e tentaram desviar os crentes da religião. E duvidaram. Chegaram até os crentes e disseram: Salih é enviado de seu Senhor? Vocês têm certeza disso? Então os crentes responderam: cremos naquilo com o qual ele foi enviado. Então os descrentes disseram: somos descrentes daquilo que vocês creem. E Deus Altíssimo seja citou esse episódio em Surat Al-A'raf. Os dignitários de seu povo disseram aos que foram subjugados, aos que entre eles creram: sabeis que Salih é enviado de seu Senhor? Disseram: por certo estamos crendo naquilo com que ele foi enviado. Então os que se ensoberbeceram disseram: por certo estamos renegando aquilo em que credes. Em Surat An-Naml também Allah subhanahu wa ta'ala nos lembra mais sobre o conselho de Salih alayhi salam ao povo dele. E com efeito enviamos ao povo de Thamud seu irmão Salih. Ele disse: adorai a Allah. Então ei-los divididos em dois grupos que disputavam, o grupo dos crentes e o grupo dos descrentes em Salih alayhi salam. Disse Salih: ó meu povo, por que apressais o mal antes do bem? Que imploreis o perdão a Allah para obter misericórdia? Disseram: pressentimos mau agouro por causa de ti e de quem está contigo. Então ele disse: vosso agouro é junto de Allah, mas sois um povo que está sendo provado. E assim esse povo foi viciado na incredulidade e na rebeldia. Podemos dizer, se estendeu na incredulidade e na rebeldia. Não só discutiam com Salih alayhi salam, mas também conspiravam contra ele e contra os crentes. Faziam de tudo para que a maioria das pessoas não crescem. Certo dia, o profeta Salih alayhi salam estava a aconselhá-los a adorar a Deus. Esclarecia a eles as diversas dádivas de Deus e que devemos agradecê-lo e louvá-lo. Então, esses descrentes exigiram um milagre. Disseram: Salih, você é um homem igual a nós. Você é um mortal igual a nós. Se você alega que é mensageiro de Deus, você tem que ter um milagre, um sinal. Então Salih alayhi salam perguntou a eles: que milagre vocês querem? Então eles apontaram a uma grande pedra ao lado deles e disseram: extraia dessa pedra uma camela. E começaram a qualificar a camela: alta, prenha. Citaram todos os detalhes. Queriam um grande sinal, uma camela nascendo de uma pedra, para que Salih não pudesse realizar a exigência deles. Na verdade, era uma exigência não para crer, mas para se rebelar. Salih disse: observem, se eu atender à vossa exigência, vocês vão crer e acreditar em mim e adorar a Deus que vos criou? Eles disseram: sim, lhe prometemos que vamos crer se você nos mostrar este sinal. Assim, eles fizeram um compromisso com Salih. Se ele trouxer
esta exigência que eles fizeram, eles serão dos crentes. Salih então levantou-se, rezou e em seguida pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que os atendessem naquilo que pediram. E depois de alguns instantes, o milagre aconteceu. Uma grande camela saiu da pedra à qual eles tinham apontado. Uma camela jamais vista na terra. Uma camela com um visual inigualável, exatamente com as qualidades que eles pediram. E haviam feito um pacto. Se fossem atendidos, iriam crer. Porém, a maioria deles descreu e permaneceu na perdição e na negação. E disseram, isto é uma magia. E após Deus Altíssimo seja conceder a Salih alayhi salam este grande milagre, ele revelou a Salih alayhi salam que ordenasse o seu povo a não molestar a camela e a deixarem ela beber da água do poço um dia. E eles bebiam e faziam uso da água do poço outro dia. Havia um poço e Deus os provou no uso desse poço e estabeleceu uma regra para eles seguirem. A camela bebe do poço um dia e vocês fazem uso da água desse poço no outro dia. Um dia para vocês, um dia para ela. E ainda mais, o dia em que ela bebia da água do poço, eles bebiam do leite da camela. E este leite bastava a todos eles. Então Salih alayhi salam os alertou e os aconselhou. E ó meu povo, este camelo fêmea é para vós como sinal. Então deixa-o comer na terra de Allah e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia castigo próximo. E mesmo vendo um sinal exatamente como exigiram, foram incrédulos. E não é somente isso. Um grupo deles se uniu para matar a camela. Não levaram em consideração o alerta do profeta Salih. Sendo incrédulos e sendo que eles exigiram este sinal, eles não atenderam ao conselho de Salih e atacaram a camela e a mataram. Deus Altíssimo seja disse, e eles abateram o camelo fêmea. Então disse ele, gozai em vossos lares 3 dias. Essa é promessa que não será desmentida. Em Surat Al-A'raf, Deus Altíssimo seja disse, então abateram a camela e transgrediram desmensuradamente a ordem de seu Senhor. E disseram, ó Salih, fazer-nos vir o que nos prometes, se és dos mensageiros. Vejam a zombaria e a rebeldia. Traz aquilo que você promete do castigo. Traz o castigo que você diz que ocorrerá conosco se nós tocarmos a camela. Nós a matamos. Traga o castigo agora, se você diz a verdade. Disse Deus Altíssimo seja, e o terremoto apanhou-os, e amanheceram em seus lares inertes, sem vida.